glorificado, glorificado e exaltado. É o Senhor. Eu te busco, eu te busco, eu te busco, eu te busco. Eu te busco. Eu te busco. Eu te busco. Fogo. Meu coração. Eu te busco. Amados, nós estamos numa série de mensagens que fala sobre passos, você me ajuda? Passos de vitória. Estamos baseados num texto lá da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, é isso? Capítulo 16, versículo 9. Em nome de Jesus. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Em nome de Jesus. Está aí, tua Bíblia aberta, que diz: porque uma porta grande e oportuna se me abriu para o trabalho, e são muitos os adversários. Vou repetir para você mais uma vez: porque uma porta grande e oportuna se me abriu para o trabalho, e são muitos os adversários. Na revista e corrigida vai estar nessa versão aqui, em nome de Jesus, vai estar dizendo: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Troca a palavra oportuna para a palavra eficaz. Fecha teus olhos e vamos pedir a Papai do Céu para falar conosco. Deus, toma minha vida nas tuas mãos, Senhor. Deus, que eu possa ser breve, Deus, porque, Senhor, o teu Espírito fala até mesmo através de uma vírgula, Senhor. Ó Pai, então toma-me nas tuas mãos e, Senhor, me faça novamente experimentar do privilégio, Deus, que é trabalhar com palavra rema, Senhor. Ó Pai, Senhor, porque nada tenho escrito, Senhor. Ó Pai, preciso, Senhor, que o Senhor venha complementar, Senhor, tudo que está na mente e no coração. Então fala, usa-me de forma, Senhor, ó Pai, que tu queres, em nome de Jesus. E todos que creem digam amém e amém, amém. Agora você vai tocar na pessoa que está do teu lado e vai dizer: agora Deus quer falar é com você. Aí tu falou isso com ela, agora você que ouviu isso vai dizer: mas é com você também. É com você também, amém? Amados, eu tenho falado aqui que muitos são os adversários. Você concorda comigo? Diz amém. Muitos são os adversários. E para cada porta que Deus abre, os adversários são medidos com o tamanho da porta. Eles, porque, amados, é interessante que Deus não me prove nem te prova acima da tua e da minha capacidade. Então já quero dizer para você: não tenha medo, amém, de passar por essa porta em nome de Jesus, amém? Não tenha medo. Mas para cada porta grande também há muitos adversários, muitos. Interessante é que alguns defendem a tese de que uma legião de demônios são 7.000, outros que são 3.000, outros que são 2.000. Os teólogos aí, eles divergem um pouquinho nisso aí. Uns pensam, dizem que são 7, tentando imitar o número da perfeição. Outros 3, outros 2, simbolizando os porcos
né, simbolizando aqueles porcos da manada que se precipitaram ao mar, aquela coisa toda. Mas toca no teu irmão e diz assim: eu não me importo se forem 3 mil, se forem 2 mil, ou se forem 7 mil, porque através do nome de Jesus, todos eles têm que correr. Amado, o que eu preciso te fazer entender é que as portas vêm, se abrem, os adversários também se levantam, mas maior é o poder que há no nome de Jesus. Maior é o poder que há no nome de Jesus. Então vira para o amado e para a amada que está do teu lado e diz: fique atento, fique ligado. Irmãos, tem uma hora, a gente que lida com libertação, se tu ficar ali, Satanás te faz de bobo. Tu manda embora, vem outro. Tu manda um, vem outro. Tu manda um, vem outro. Tu manda um, já vi gente penando nisso aí, ó. E fica. E aí mandaram chamar o pastor Alexandre. E aí quando chega lá, a primeira ordem que a gente dá em nome de Jesus: eu quero logo o cabeça. Quem é o cabeça? Porque quando tu for embora, tu vai levar tudo que é teu. Presta atenção, amado. Podem ser 3 mil, 2 mil, 7 mil. O que importa é que quando chegar lá 2.999, aquele último também vai ter que ir embora em nome de Jesus. Então há um limite, mas não há limite para o poder de Deus. Eu não estou preocupado com os adversários. Fala isso comigo, por favor. Não estou preocupado com isso. Eu ministrava sobre uma vida e dizia para ela: olha, você sabe como Satanás entra? E ela falou: pastor, eu imagino, mas eu vou te explicar. Satanás entra a partir do momento que eu abro a porta para ele. Eu abro, pastor, mas quando ele entra, ele arrebenta tudo. Quando ele entra, ele estopora tudo. Quando ele entra pela janela, arrebenta. Ei, mas saiba você que quando somos lavado e remido, amados, há muralhas de anjos ao meu redor, e aí Satanás não pode me tocar. Se tu crê nisso, por favor, diz amém. Eu preciso entender isso definitivamente no final dessa série. Ele não pode te tocar, não pode, ponto final, amado. Pastor, mas vai ter a hora do dardo. É verdade, mas aí ó, tu tá benzão aí com a tua armadura. Quando vier o dardo, tu com o teu escudo, amém? Dano nenhum te causará. E o Senhor dá uma ordem para mim e para ti, né? Ele dá uma ordem que pisaríamos em serpentes e escorpiões. Não é isso? Não temas. Vira para a pessoa que está do teu lado: não temas. Vira assim e diz assim: podem até estar fazendo trabalho para ti. Aí tu vai virar com fé e vai dizer: porque você é um propósito de Deus. Vira para ele, para ela e diz assim: pode ter um momento que tu está até meio abatido, meio xoxo, mas daqui a pouco o Senhor te pega pela mão e te levanta. Se tu crê nisso, dá um glória e uma salva de palmas ao Senhor. Ele é Deus, Ele é Senhor. Amados, a Bíblia fala em Gênesis, e o Senhor o tempo todo palestrou comigo. No momento que eu vinha de carro, e eu: Senhor, eu quero falar disso, mas Deus, e o Senhor veio falando comigo, veio falando, e o Senhor me levou a Gênesis, e eu quero lá poder compartilhar contigo, amém? Vai ser o nosso ponto de início, lá no iniciozinho, amém? Capítulo de número 2. Eu quero falar hoje, amado, sobre audição. Estou falando dos sentidos do homem, e hoje vou falar da audição. A audição, em nome de Jesus, amém? A Bíblia diz no capítulo 2, versículo de número 16. A Bíblia diz assim: e o Senhor Deus lhe deu ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor vira
para a sua criação, e ensina a ele então, olha, presta muita atenção, de tudo isso aí que eu criei, de tudo que eu formei, você pode comer de tudo isso, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, alguns, amados, e aí não dá para entrar nisso agora, nem vou entrar agora para não te confundir, da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu não comerás. Olha, de tudo tu pode comer. O Senhor, Ele fala, e o homem naquele momento tem ouvidos espirituais. A Bíblia diz que, e me dá margem para te dizer que Deus andava com o homem. Deus andava com o homem. E eu acredito que Deus andava com o homem e também palestrava com o homem. Sabe, irmãos, hoje você é templo do Espírito Santo. E enquanto tu está às vezes indo para o teu trabalho, para a tua casa, ou talvez esteja fazendo uma caminhada, não sei, indo na padaria, lavando louça, o Senhor palestra contigo. Ei, toca no teu irmão e diz, muitas das vezes, fala com ele aí, muitas das vezes, a voz que tu ouve, que tu pensa que vem da tua mente, é Deus falando contigo. Amados, assim é comigo e contigo. O Senhor, Ele palestra. O Senhor, Ele tem prazer em falar comigo e com você. Ele tem prazer, porque Ele sabe que mesmo que venhamos nos corromper, Ele sabe que um dia nós, pelo sangue que foi derramado, pelo seu filho, pelo amor, pelo zelo que teve por mim e por ti, Ele sabe que no momento certo nós estaremos com Ele na glória. Se você vai estar com o Senhor na glória, por favor, diz amém. E o Senhor cria o homem e fala com o homem, olha, de tudo que está aí vocês podem comer, de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe, irmãos, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Deus sopra em suas narinas fôlego de vida. E de repente, amados, eles vão muito bem naquilo ali. Olha, eu posso comer de tudo menos daquilo. Eu posso fazer isso menos aquilo. Eu posso, olha, eu tenho aí N outros frutos para me alimentar. Sabe, irmãos, a Bíblia então começa lá no capítulo de número 3 a mostrar para mim e para você aonde o adversário entra. Aonde o adversário entrou. A Bíblia diz, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e com Deus sereis conhecido, e como Deus sereis conhecedores do bem e do... Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, olha como é que é tremendo isso aqui, a árvore desejável para dar ao entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também ao marido ele comeu. Amados, o Senhor aqui, Ele dá uma ordem, Ele vira e diz, olha, disso aqui tu não pode tocar, disso aqui você não pode comer. Mas de repente o inimigo se aproxima então da criação e diz, olha, o Senhor na verdade Ele não quer que vocês comam para que vocês não sejam iguais a Ele. Ele não quer que vocês comam para que vocês não sejam semelhantes a Ele. Sabe, irmãos, estamos vivendo um momento e um tempo onde é mais fácil ouvir a voz do inimigo do que ouvir a voz de Deus, porque ele sopra o tempo todo. E às vezes, amado, devido à iniquidade, devido ao pecado, o Senhor muitas das vezes se põe calado na minha vida e na tua.
Deus muitas das vezes Ele se cala, porque há necessidade de se calar. Porque às vezes você quer ouvir isso, ouvir aquilo e aquilo outro, e na verdade Deus não tem falado nada. E aí Satanás, ele tenta soprar, ele tenta dizer que nada, não tem nada a ver essa situação. Tu pode sim, ei, tu pode fazer isso, tu pode fazer aquilo ou aquilo outro. Ei, amado, não estou hoje pregando diante do Espírito Santo para mandar recado para ninguém nesse lugar, mas estava eu conversando com algumas autoridades espirituais, alguns pastores, e eles estão vivendo momentos de caos dentro de ministérios, momentos. Essa semana fui visitar um pastor com câncer, e esse pastor não aguenta nem levantar, não aguenta sair do sofá, ele não faz tudo ali no sofá. Você imagina um homem de Deus que serviu ao Senhor, e Deus falava comigo assim: olha, filho, fala com ele sobre perdão, fala com ele dessa maneira sobre perdão. E eu ali ministrei sobre perdão, e a sua esposa falou: olha, pastor, ele é um homem dedicado, eu nunca vi meu marido parar, ele está sempre fazendo a obra de Deus. Mas de repente chegou uma informação aos seus ouvidos. E a informação então que chega, irmãos, é que naquele momento existia um de seus homens que estava então se retirando da sua igreja. E aquele homem então levou uma parte da sua membresia, e aquilo fez aquele homem sofrer, aquilo fez aquele homem guardar algo dentro dele, aquilo fez aquele homem guardar uma amargura, e aquela amargura se transformou num câncer. Sabe, irmãos, é muito difícil, porque homens sérios que têm pregado o evangelho, que têm vivido realmente intensamente, que homens que estão preocupados sempre em ouvir a voz do Pai. E aí, amados, outras pessoas acham que é fácil, pessoas acham que é de qualquer maneira, pessoas acham que pode se posicionar na hora que querem, do jeito que querem, e aí acham que estão ouvindo o Senhor. Ei, toca no teu irmão ou na tua irmã e diz: cuidado, que pode ser Satanás soprando no teu ouvido. Sabe, irmãos, e aí podem existir então um monte de coisas. E aí de repente você vai tocar onde você não é para tocar, você vai colocar a tua mão onde você não é para colocar, você vai fazer o que Deus não está mandando você fazer. E com isso, amado, começa a existir dentro de mim e de você uma palavra chamada temor, e uma segunda chamada tremor. Porque, amado, se não é Deus falando, quem é que está falando contigo? Sabe, irmãos, essa palavra muito me chamou a atenção, porque o tempo todo Deus falava comigo o seguinte: olha a ligação que precisa estar, porque a serpente sopra e se enganou Eva, e automaticamente enganou Adão. Não pode talvez enganar você. Nós somos criaturas à imagem e semelhança do Altíssimo, não em aparência física, não num lado biológico, muito mais que isso, no espiritual. Fomos criados para adorar a Deus. E aí, irmãos, o que eu quero falar sobre a audição nesse lugar é mostrar como a serpente entra. A serpente entrou, a serpente enganou, e aí eles pagaram um preço por isso tudo, e nós pagamos esse preço. Ao homem: olha, do suor do teu rosto comerás e viverás. A mulher: darás dores, terás dores ao dar à luz. Sabe, irmãos, e com isso vem então uma natureza pecaminosa, uma natureza, amado, ao qual eu sou obrigado a conviver, e você é obrigado a conviver. O que eu quero dizer para os irmãos aqui, em nome de Jesus, irmãos, é que o Espírito Santo, Ele quer ministrar no meu e no teu coração. Ele quer falar comigo e contigo de forma tremenda. Ele quer falar comigo e contigo, em dizer para mim e para você que aquilo que Deus mandou fazer, faça. Aquilo que Ele determinou, faça. Porque ao homem Ele diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você quer que eu entre em algo para Deus falar contigo mais profundamente? Ei, faz uma análise da sua vida e procura saber se você tem sido dizimista na casa do Senhor. É uma ordenança de Deus. Faz uma análise da sua vida e procura saber se você tem sido fiel ao seu ministério.
Faz uma análise na tua vida e procura saber aonde tem entrado a fidelidade dentro do teu casamento. Faz uma análise na tua vida e procura saber, amados, aonde tem entrado uma palavra chamada obediência. Aonde ela tem entrado? Faz uma análise na tua vida e me diz aonde tem entrado e aonde eu quero entrar numa palavra chamada ovelha. Toca no teu irmão e diz assim: você tem sido ovelha? A Bíblia fala, Diácono Carlos, que Deus de Malaquias, o último profeta dos menores, até Mateus, São Mateus, 430 anos se passam aproximadamente. Alguns vão defender que são 440, mas vou botar aí aproximadamente 400 anos que Deus fica em. Algumas bíblias de estudo vão deixar 4 páginas em branco, simbolizando então 100 anos cada uma. Que o Senhor fica, você me ajuda? Que o Senhor fica em silêncio. Sabe, irmãos, eu já falei isso aqui, não posso nem ganhar muito tempo nisso. No período da minha vida em que tentei fazer as coisas do meu jeito, da minha maneira, quando eu então entendi que Jesus era o caminho e que eu não tinha como sair desse caminho, quando então compreendi que o Senhor havia me chamado e aí não tinha como fugir do chamado, quando eu entendi que tinha tido o privilégio de ter sido escolhido pelo Senhor e que eu não podia sair dessa escolha, não teve jeito, não houve solução, e aí tentei então ouvir Deus falar comigo. Amados, eu não sei quanto a você, uns falam de deserto, outros de vento, uns falam de um monte de coisa. Eu não sei se você já entrou no silêncio de Jeová. O momento em que tu está aguardando Deus falar, Ele não fala. Quantas vezes subi aquele Horebe, não foi uma, nem duas, nem três, foram várias vezes. Estava naquele momento, antes de ser pastor com a minha esposa, estávamos separados. E quantas vezes subi naquele lugar, e Deus às vezes até me usou lá em cima para outras pessoas. E quantas vezes deixei chorando aquele monte, porque de mim o Senhor não falava nada. E comigo Deus não pronunciava uma só palavra. Eu não sentia. Sabe, irmãos, quando eu estou nesse culto e que eu sinto o acalento do Espírito Santo, sabe, quando eu estava aqui ministrando e que eu falava aqui nesse lugar, que o Espírito de Deus, Ele está aqui, que o Espírito do Senhor está nesse lugar, eu já posso sentir. Sabe, irmãos, não são palavras jogadas ao vento, são palavras verdadeiras, verídicas. Eu posso sentir o Senhor nesse lugar. Se você pode também, diz amém. Porque há uma sensibilidade. E quantas vezes busquei o Senhor e a sensibilidade era nenhuma. Quantas vezes falava a Deus, fala comigo, e o Senhor estava calado. Filho, aprenda que para cada ação a lei da física diz que é uma reação, e a minha lei diz que aquilo que tu planta, tu colhe. O silêncio de Deus. Sabe, irmãos, eu não vou lá para a gente ganhar tempo. Eu fico tentando imaginar o momento em que lá no 23, quando Davi vai dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e ele vai embora, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, e ele vai. Sabe, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, aqui nesse lugar, o que eu quero ministrar na vida de vocês é o seguinte, o que eu quero que Deus possa estar falando contigo é o seguinte: você precisa aprender a ser ovelha. Fala isso com amor para a pessoa que está do teu lado. Você precisa aprender a ser ovelha. Porque quando você aprende a ser ovelha, você escuta então a voz do pastor. Sabe, irmãos, existem pessoas que estão com dificuldade de ser ovelha. Ovelha. E aí, olha como é que é tremendo. A Bíblia fala, e Deus me traz a memória. Davi,
Sabe aquele momento que Saul diz para ele: rapaz, vem cá, Carlos, vem cá. Saul vira para ele e diz: rapaz, ele vai representar Davi nesse momento. Rapaz, tu tá louco, cara, tu tá maluco, você não vai conseguir. Sabe por quê? Ele é um guerreiro, Golias é um vencedor, tu não vai conseguir, não adianta. Aí de repente Carlos Davi vira e diz assim: olha, sabe lá, quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, sabe lá, naquele momento que eu cuidava das ovelhas do meu pai, naquela hora, olha, veio um urso na minha direção, e aí, em outras palavras, a ovelha, ela gemeu de medo, e eu não deixei a ovelha do meu pai sozinha, e mesmo como menino, em outras palavras, eu fui lá, livrei a ovelha da boca do urso. E aí de repente, Saul, veio um leão, e o leão então tentou atacar um dos meus cordeiros. Mas sabe o que eu fiz? Eu garrei na barba do leão, eu matei, eu feri, eu matei. Sabe o que Deus quer falar comigo e contigo em nome de Jesus? Sabe o que Ele quer falar comigo e contigo? Ei, o Senhor ouve o clamor de uma ovelha. Ele ouve os gemidos de uma ovelha. Quer que eu te dê um simbolismo disso, irmãos? Você já viu como é que é uma mãe? Você já viu o amor de uma mãe com um recém-nascido? Ela está lá sofrendo, cansada, está deitada, amamentando, cheia de dor. Aí quando a criança, não é isso? De hora em hora, tem criança que de hora em hora acorda. Aí a mãe vai lá, dá meia hora de peito. Aí daqui a pouco ela só dorme meia hora. Daqui a pouco a mãe, uma madrugada inteira. Aí a mãe está cansadona. Aí na hora que ela vai dormir, amados, você já reparou? Eu quero saber se você já ouviu uma história em dizer que uma mãe esmagou seu filho dormindo. Porque era só virar. Está tão cansada. Aí sabe o que acontece? O marido reclama de dor. O marido, a cabeça. Um dia desse a minha pressão estava alta. Aí acordei, meu irmão, mulher, estava dormindo, ficou. Acordei umas 3 vezes na madrugada. E dormindo ela estava, dormindo ela ficou. E ainda roncava. Roncar eu exagerei. Em casa uma coisa vai esquentar, entendeu, Rodrigo? Ai, é isso aí. Vou tirar o roncava. Ai, Jesus. Aí, irmãos, mas quando era com os meus filhos, o primeiro gemido deles, ela. Sim ou não, igreja? Mulheres de Deus, sim ou não? Isso expressa. Era ele que acordava, meu xará Alexandre. Ai, Jesus. Claro que em toda regra a sua exceção. Diácono Mauro também lá. E rapaz, mulher dá uma catucada nele. Mas ainda que teu marido levante, sabe o que acontece? Antes a esposa vai acordar. Irmãos, é instinto. Quando a ovelha geme, seja para ser triturada por um urso ou por um leão, o jovenzinho, o pequeno pastorzinho de ovelhas, com 17 anos, ele, urso, tu não vai matar ela não. Antes de matá-la, tu vai ter que me matar. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor tomava-se conta de Davi, e ele ia lá, matava o urso e matou também o leão. O leão segura pela barba, o fere e o mata. Sabe, irmãos, o que eu quero falar com vocês é a respeito de audição espiritual. O que eu quero falar com vocês é aquilo que ministrei um domingo aqui pela manhã.
Lá em Apocalipse, quando a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que eu quero falar com vocês é que Deus só se prontifica em falar com aqueles que estão debaixo de uma obediência. O que eu quero falar com vocês é que Deus só se prontifica em falar com ovelhas. Existem pessoas que querem andar daqui para ali, de lá para cá. Querem, não, eu ouço aqui, eu gosto de ouvir aqui, ali, lá, e não sei o que. Vou contar aqui para você para poder encerrar. Atendi uma pessoa, e a pessoa virou para mim e me contou o que houve. E vou contar porque vai edificar a tua vida, mas os pormenores ficou. Atendi aqui embaixo. Pastor, olha, eu estou vivendo uma luta, e a luta com o esposo não está fácil. E eu falei: é verdade, irmã? Então desabafa aí, conta a sua história. E então ela começou a contar, relatou: olha, pastor, a situação é essa, envolve espiritismo, e bababá, e pereré. E pastor, lá de onde eu vim, eu fui orientada para pegar um saquinho com sal, e quando eu estivesse lá naquele lugar difícil, aquele lugar tempestuoso, aquele centro lá de espírita, que eu pegasse aquele sal e jogasse na porta. Sabe, irmãos, eu virei para essa pessoa, e aí a pessoa falou: pastor, a partir daí houve um esfriamento comigo. Sabe que eu virei e falei a primeira coisa: sabe, irmã, você precisa em primeiro lugar ser pastoreada, porque vão existir lugares que o Senhor, Ele vai olhar. Vem cá, quem é que está resguardando a tua vida? Tu está debaixo de que cobertura espiritual? Pergunta isso para a pessoa que está do teu lado. Tu está debaixo de que cobertura espiritual? Isso é significativo para o Senhor. Quem é que está aí descobrindo? Isaías 30 vai dizer: ai daqueles que tomarem conselho, mas não de mim, e que se cobrirem de uma cobertura, mas não do meu espírito. Sabe, irmãos, eu preciso estar debaixo de uma cobertura espiritual. E aí a pessoa bem intencionada e mal instruída entende e diz: amém. O meu povo peca por não conhecer as escrituras sagradas. Bem intencionada, mas mal orientada. Ela pegou, no momento em que o marido entrou, ela foi lá, pegou aquele sal e jogou. Ei, como é que ficou Satanás, amado? Fala para mim, tenta aí imaginar como é que ele ficou. Ficou irado. E aí as setas chegaram, né, irmão? Eu mando um recado para você, e aí automaticamente o que vai acontecer? Você vai mandar um para mim. Se eu mandei para você e tu mandou um para mim na minha direção, amado, manda aí, manda, tenta lançar um dardo daí, lança daí, lança daí. Eu estou com o meu escudo aposto. Eu conversava ontem com uma pessoa amada, e ela falou: pastor, às vezes Satanás lança os dardos e eu sinto só o ventinho, eu daqui, dali, eu me abaixo. Sabe como é que é o mistério? Mas nenhum deles se alcança, crente, porque tu entendeu que tu está debaixo de uma cobertura espiritual. Você sabe como é que eu faço? Já fiz com um monte aqui. A pessoa chega e me conta N coisas. Eu digo: a partir de hoje estou eu entrando nessa batalha espiritual contigo. Tu não está mais só. Aí, no mundo espiritual, Satanás ouviu. Olha a audição dele apuradíssima. Sabe que a partir de hoje eu entrei nessa batalha espiritual contigo. E ele vai ficar com aquele eco: sabe, a partir de hoje eu entrei na batalha espiritual pela vida do Rodrigo. Aí vai continuar um eco: saiba que a partir de hoje eu entrei na batalha espiritual pela tua vida, crente. E aí, amado, a primeira pessoa que ele vai ter que passar por cima é de mim. Não sou melhor que você, mas há uma unção sobre a minha vida. Há uma unção, amado. E aí, amado de Deus, se essa unção vem debaixo de um propósito alto, aí ele vai ter que ser envergonhado. Mais uma vez, mais uma. E quantas vezes Deus assim determinar. Se tu entende, dá um glória a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus.
Toca na pessoa e diz assim: é Deus falando. Fala assim: é Deus purinho. Sabe, irmãos, 400 anos aproximadamente que Deus ficou calado. Mas quando falou, falou através do seu único filho, em enviar Jesus. Enviar Jesus. Você entende? Pastor, Jesus já era uma promessa, faltava se cumprir, é verdade. Davi no 23 vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Prepara-me uma mesa. Sabe, irmãos, a mesa da exaltação é o pastor que prepara. Fala isso para o teu irmão. A mesa da exaltação é o pastor que prepara. Porque ele tem prazer em ver os seus adversários caindo por terra diante de você. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Leva-me para junto das águas de descanso. Ele sabia que a ovelha só bebe águas tranquilas. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz assim: a tua vitória está em ser ovelha e ouvir a voz de Deus. Pastor, ser ovelha e ouvir a voz de Deus, sim. Porque quando Deus fala e que não somos ovelhas, não conseguimos ouvir. Pastor, o senhor está falando hoje de quê? O que eu estou dizendo, amados, é que eu preciso ter prazer em dizer: eu sou ovelha. Prazer, eu sou ovelha. Eu sou ovelha. Sabe, irmãos, eu tenho prazer em dizer para o meu Deus: Senhor, eu sou tua ovelha. E você ainda defende dois privilégios: uma de virar para o pastor na frente e dizer: pastor, eu sou ovelha do teu pastoreio. E estou feliz por isso. Também, se você não tiver, você pode vir falar comigo no término do culto, que eu não quero ver você infeliz. Você não foi chamado para estar infeliz. Você foi chamado para estar feliz nesse lugar. Amém? Eu não posso deixar você aqui infeliz. Porque às vezes algumas pessoas vão dizer: pastor, quando a gente não é ovelha, a gente é o quê? Às vezes, amado, você pode ser que não seja ovelha do meu pastoreio, mas você é ovelha do Senhor. Eu tenho certeza que se você está aqui, Deus está falando com as ovelhas. Mas às vezes, seja aquela ovelha também meio rebelde. Mas hoje você aprendeu nesse lugar que grandes vitórias acontecem quando eu ouço a voz do Senhor e a obedeço. Aprenda a ser ovelha, tenha prazer em ser ovelha. Tenha prazer em ouvir o Senhor falando da árvore do bem e do mal. Não toca nisso aí, que isso não é para você. Não vai dessa maneira, que eu não estou nisso. Não se iluda. Fique atento à minha voz, porque sou eu o Deus que falo. Mas olha também, o inimigo da tua alma também fala. O inimigo da tua alma também sopra. O inimigo da tua alma diz: que isso é bobagem. Segue os teus conceitos, segue aquilo que tu pensa, segue aquilo que tu idealiza. Vai, segue em frente. Para que ser ovelha? Para que ser ovelha? Não precisa tu se preocupar com isso, não. Não precisa você se preocupar com isso. Se preocupe em oferecer para Deus o teu melhor. Se preocupe, amado, em obedecer o Senhor. Sabe, irmãos, se preocupe em saber que tu está oferecendo para Deus o teu melhor. Porque a ovelha é aquele que consegue ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Mas obedece no amor
não tem forçação de barra e não tem rasgação de seda. Obedece, porque é ovelha. E eu quero que você possa dizer assim: eu sou a ovelha do meu Senhor. E você que é membro dessa igreja vai dizer: eu sou ovelha do pastoreio do pastor Alexandre. Eu quero determinar na tua vida, em nome de Jesus, que a partir de hoje, todas as afrontas que Satanás estiver tentando contra você, antes terá que vir passar sobre o teu pastor, que hoje estabelece entre você e Deus um elo de ligação, estabelece entre você e Deus uma cobertura espiritual. Pergunta assim para mim poder encerrar: pastor, para quem é esta mensagem? É só para quem é ovelha. E se você é ovelha, se coloque de pé em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, Deus. As palmas podem ser melhores, igreja. Aleluia. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e os teus mandamentos guardar, eu sei. Bendito por onde eu passar, as tuas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Diga pra ele: pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço bom de ser fiel até. Enche-me com teu Espírito, a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrame em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. É muito bom ser ovelha do Senhor, porque quando somos ovelhas, o Senhor prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. E quando Davi falava isso, ele não falava de inimigos talvez que você possa imaginar aí na tua mente. Ele falava porque antes dele levar a ovelha ao alimento, ele ia na frente e tirava de lá escorpiões, ervas daninhas, e tirava de lá cobras, tirava de lá qualquer tipo de animal que pudesse atacar a sua ovelha, para que então pudesse levar o seu rebanho para poder se alimentar. Sabe, irmãos, colocava ele a erva daninha em árvores altas, para que naquele lugar a ovelha não conseguisse então alcançá-la. Sabe, irmãos, não tente alcançar aquilo que não é para você alcançar. Não tente comer aquilo que não é para você comer, porque o pastor dos pastores, ele tem cuidado de ti, ele tem cuidado de você. Então saiba você, que você está saindo daqui com a tua vitória, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém.